A noite começa agora o Web Divan. Eu tava aqui passada, olhando a vinheta nova aqui, admirando a vinheta nova, quando eu falei, pode voltar, quero ver tudo de novo, essa vinheta é nova, tá linda, eu quero ver de novo, põe de novo. Agora sim, agora eu consegui assistir a vinheta, linda, amei a vinheta, feita pelo Rodolfo Barreto. Esse é o Web Divan, nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli, como vocês puderam ver ali, e toda semana a gente fala sobre um assunto ligado à subjetividade humana, que a psicologia fala, né, que a gente sabe, mas não tem tanta certeza assim, como diz a vinheta. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Eu pensei em anunciar como neuropsicologia. Depois eu pensei em falar sobre plasticidade cerebral, mas a gente vai falar sobre tudo isso, mas vamos anunciar como neuropsicologia. Para conversar hoje sobre neuropsicologia, eu estou com a Adriana Foz, educadora, pós-graduada em Psicologia da Educação, especialista em Psicopedagogia e especialista em Neuropsicologia, que é o nosso tema de hoje. Boa noite, Adriana. Boa noite, grande prazer estar aqui com você. Com vocês. Que bom tê-la aqui, que bom. Tô com o teu livro aqui na mão, né? A Cura do Cérebro. Vou até mostrar pra ver, gente. Cura do Cérebro. E eu tava lendo no teu livro, como é que foi essa ideia, né? Como é que você começou a escrever o livro? Você já era neuropsicóloga, já era educadora, psicopedagoga, e aí escreveu A Cura do Cérebro. Mas pelo que eu li, não foi motivada apenas pelo conhecimento, mas sim pela vivência. É verdade. Né? Duas perguntas, né, do livro, mas antes eu vou te perguntar uma coisa que eu acho que, assim, faz muito tempo que eu não falo sobre neuropsicologia. Anos, para te falar a verdade, no programa que a gente não fala sobre neuropsicologia. O que é a neuropsicologia? Bom, neuropsicologia é uma ciência que estuda as funções do cérebro. Dentre as funções são memória, atenção, aprendizagem e funções mais específicas como o que a gente chama hoje de executivo central. Executivo central são as funções que basicamente acontecem aqui na parte frontal do cérebro, né? No cérebro a gente tem várias áreas, alguns lobos, lobo frontal, parietal, temporal, occipital, e as funções executivas elas funcionam basicamente nessa parte frontal. Então, a avaliação neuropsicológica, por exemplo, que é uma das atividades da neuropsicologia, que é fazer uma avaliação, é investigar essas funções. Então, eu costumo explicar para as pessoas assim que são mais leigas que a neuropsicologia trabalha com a interface entre o hardware e o software. Como se fosse o cérebro se for o hardware e o software a mente, a neuropsicologia estuda essas funções que são esse encaixe. Uhum. O que acontece, né? Então, assim, por que surgiu a neuropsicologia? Que demanda foi essa que precisou ter uma especialidade? Perfeito. Pergunta bem bacana essa. A neuropsicologia começou para estudar problemas, disfunções no cérebro, principalmente indivíduos que tinham, por exemplo, não sei se você já ouviu falar de um caso do Gage, né, você que é psicóloga, que uma barra de ferro entrou pelo crânio, pelo cérebro dele. Então, a neuropsicologia começou a estudar esse tipo de acometimento, quer dizer, o que acontece num cérebro que é variado, né? Que funções, que tipo de perdas o indivíduo tem, né? Então, a neuropsicologia começou com a patologia, começou com um problema. E hoje, o que eu coloco até também nesse meu livro, é a amplitude que a neuropsicologia hoje está ganhando, que não só de estudar os problemas, as patologias, como também as possibilidades, vamos dizer, as otimizações com relação ao cérebro. Então, a neuropsicologia cuida de problemas, mas cuida também de possibilidades. Que é todo o nosso movimento, né? De cuidar hoje em dia,
da prevenção, Exatamente. muito mais do que esperar acontecer alguma coisa. Exatamente. Tanto que assim, no consultório eu atendo casos desde que tiveram uma anóxia ou um AVC, mas também casos de jovens que são extremamente competentes e que têm, vamos dizer, alguns desajustes na atenção ou na memória, e que querem otimizar isso, querem melhorar, querem aperfeiçoar, querem entender um pouco mais esse funcionamento para poder ter um ganho ainda maior no sentido da competência cognitiva. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Quando que a gente procura uma neuropsicóloga? Então, com que tipo de problema, né, as pessoas vão procurar uma neuropsicóloga? As pessoas procuram um neuropsicólogo quando querem investigar um pouco mais essa interface que eu coloquei para você, entre a mente e o cérebro. Então, por exemplo, se você tem uma criança perdeu o pai, você não vai procurar um neuropsicólogo, você vai procurar um psicólogo. Uma criança está com um problema em matemática na escola. Você, a princípio, você não vai procurar um neuropsicólogo, você vai procurar ou uma professora de matemática, ou um psicopedagogo, ou um outro educador. E aí, estou respondendo mais claramente na sua pergunta. Quando que a gente procura um neuropsicólogo? É quando você tem uma dúvida com relação à competência, tanto para mais ou para menos, das funções do cérebro, e não em si de uma questão pontual como um problema de matemática ou como um luto. Exatamente. Esses problemas, né? Vamos lá, vamos falar um pouco do que são esses problemas e quais são as possibilidades de mudança. Então, hoje em dia, né, assim, muito na moda, crianças com déficit de atenção. Isso é uma questão que não é só cerebral, certo? Até porque a gente não consegue definir o que é psíquico e o que é cerebral. A gente nem sabe onde está a psique, né? Ela está por todos os lados. Como que a neuropsicologia ajuda uma criança, por exemplo, com déficit de atenção? Primeiro, acho que a neuropsicologia, o grande truque da neuropsicologia é poder identificar, é ser mais um recurso, mais um instrumento para poder entender o que acontece com aquela criança. Porque muitas vezes existe acho que uma confusão entre o que é um déficit de atenção, uma hiperatividade ou uma dificuldade atencional por uma questão. Então a neuropsicologia é um instrumento, recurso da avaliação neuropsicológica, juntamente com outros laudos, porque eu entendo que um diagnóstico, vamos dizer, de uma criança com DDA, não cabe só ao neuropsicólogo, ou só ao neurologista, ou só ao psiquiatra, né? É um conjunto dessas especialidades, ou desses saberes, ou dessas competências acadêmicas, que vão criar vamos dizer, esse entendimento, esse diagnóstico. Então é muito importante que a gente saiba que existem crianças que são simplesmente só superativas, ou crianças que são mais desatentas, e crianças que têm um distúrbio, que têm uma dificuldade, assim, aliás, eu gosto sempre de discriminar, até no sentido assim, da etimologia da palavra. Distúrbio é diferente de dificuldade. Dificuldade, eu posso ter dificuldade de dançar um flamenco, porque não é a minha competência. Ou até de leitura, né, Adriana? Desculpa te interromper, porque tem muita gente que tem dificuldade de leitura e acha que tem algum tipo de problema. Então, outro dia eu estava escutando uma adolescente falando: eu não consigo ler, eu tenho problema de leitura, eu tenho problema para ler. Eu falei: como assim você tem problema para ler? Ela falou assim: com certeza eu tenho, porque eu pego e não tenho vontade de ler. Mas ela não estava relatando de alguma coisa que ela não consegue fazer, né, por uma deficiência, um déficit cognitivo, e sim porque ela não tem vontade. Perfeito. É diferente, né? Não, a neuropsicologia avalia muito bem isso, exatamente, né? Quando que é algo estrutural ou quando que é algo dinâmico. Isso é muito interessante. Muito, e muito importante, porque quantas crianças não carregam um rótulo de algum problema que não pertence a elas, né? E quanto isso, o estigma é um dos problemas mais complicados, né, que a gente tem para lidar com a performance cognitiva de uma criança, ou cognitiva e emocional. Você carregar um estigma de que você tem um problema que de fato não é o seu, né? Já carregar um estigma de um problema que é o seu já é bem complicadinho. Que não é, o que não é, então fica bem mais, né? O Neto Palma,
Um beijo, meu querido Neto. Adriano, um beijo pra você, meus internautas queridos. Adriano, pedir a vinheta, vou no final do programa de novo, vou pedir de novo. O Neto pergunta o seguinte: quais as disfunções da neuropsicologia na doença de Parkinson? Como assim, Neto? Eu não entendi direito a pergunta dele, não sei se você entendeu. Porque assim, não tem disfunções neurológicas, talvez ele queira saber, né? Ou neuropsicológicas na doença de Parkinson? Pode ser, acho que depende muito do estágio em que a doença de Parkinson se encontra, né? A doença de Parkinson tem muito a ver com um aspecto, vamos dizer, motor, né? É uma disfunção de neurotransmissores também, né? Em relação à dopamina, mas eu acho que é importante, para responder melhor essa pergunta dele, que tipo de estágio ele está falando da doença de Parkinson, né? Uhum. Mas assim, a neuropsicologia, como é que a neuropsicologia pode ajudar? Pode ajudar no diagnóstico e pode ajudar numa prevenção, na verdade, eu vou até colocar de outra forma, não prevenção, na diminuição dos sintomas, porque o Parkinson, até hoje, é uma doença que a gente não tem a cura, né? Acho que o que você pode, de repente, diminuir a velocidade dessa doença, né? Com informação, conhecimento, com estímulo, com medicações, né? Com recursos profissionais adequados. Como no Alzheimer? Como no Alzheimer. Você diminui com esses recursos a evolução, né? Ou a velocidade da evolução da doença. Até porque, né, assim, vários especialistas que vieram aqui falam sempre a mesma coisa. Não existe ainda um diagnóstico de como essa doença surge naquela pessoa, mas sim como aquela pessoa lida com essa doença. Exatamente, ainda mais assim, a gente vai falar de cérebro, né, cura do cérebro e tal. O cérebro é realmente algo muito fantástico e muito específico, né, por mais que todos nós humanos temos um cérebro particularmente, assim, praticamente igual, né, mas ele é bastante diferente também, como se fosse uma impressão digital. Então, o Parkinson em um indivíduo vai ser diferente do Parkinson em outro indivíduo, mesmo que tenha a mesma idade, e várias outras características em comum. Como tudo no nosso corpo, né? Nosso olho, nosso nariz, nossos braços, enfim. Como tudo, uma criança que apresenta um DDA, então, por exemplo, ela vai ter uma condição diferente, porque ela é diferente, porque ela tem uma história diferente, porque ela tem um componente genético, hereditário e ambiental que fizeram ela ser única, mesmo carregando uma problemática como essa que várias crianças podem vir a ter, igual um AVC. O AVC também, o AVC é o acidente vascular cerebral, que tem o hemorrágico e que tem o isquêmico, mas para cada um vai acometer de uma forma e por uma razão, né? Então, acho que é importante a gente entender essas coisas assim no aspecto genérico, né? Mas também no aspecto individual, porque aí a gente tem muito mais recurso para a gente trabalhar, desenvolver e melhorar as condições. Se a gente quiser generalizar muito, a gente perde. Claro, a gente perde o indivíduo da questão, né? A gente deixa de lado o mais importante, o indivíduo. O Adriano fala o seguinte, aquela frase que eu falei, né? Igual a menina que estava me falando que tem dificuldade em ler, ele fala, eu tenho dificuldade em aprender matemática. Mas Adri, me fala uma coisa, que dificuldade? O que você está chamando de dificuldade em aprendizagem de matemática? Por que especificamente matemática, por exemplo, Adriana? Por que uma pessoa teria uma dificuldade, porque algumas pessoas têm, de fato, dificuldade em aprender exatas? Bom, por diversas razões, mesmo pelas quais eu até citei anteriormente. Cada um de nós temos uma bagagem genética, hereditária e uma estimulação ambiental particular. Então, as dificuldades que eu vou ter, por exemplo, em matemática, eu nunca fui boa de matemática, então eu posso ser esse exemplo aí que você está dando. Eu fui uma criança que tinha dificuldade de matemática. Agora, para a linguagem escrita, eu sempre fui muito, sempre tive muita facilidade. Por quê? Porque existe todo esse histórico, e esse histórico também ligado a uma estimulação. Então, eu tenho uma condição genética, hereditária, eu tenho uma estrutura, vamos dizer, neurocognitiva, que me permite ser mais competente para a área de humanas e menos, vamos dizer, menos competente para a área de exatas. E como todos, né, eu acho que isso que eu acho que é a riqueza da diversidade, de sermos melhores em algumas coisas
menos melhores em outras. Então, quer dizer, Adriano, isso pode ser apenas uma dificuldade, né, com números, com exatas, com matemática. Isso, e aí o que modifica isso é o tipo de estímulo que você vai dar mais ao seu cérebro ou menos, dependendo do seu objetivo. Por exemplo, um jovem até que me procurou outro dia, querendo ter, ele quer melhorar justamente, por isso que eu estou lembrando agora, justamente a questão do raciocínio lógico, porque ele quer entrar numa faculdade onde essa matéria vai pesar muito. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que se esforçar mais e buscar mais, igual jovens com dislexia. Uma jovem que eu atendo, que tem 20 anos, ela tem um diagnóstico de dislexia, ela tem muita dificuldade. O que é dislexia? Dislexia é um distúrbio na ordem do léxico. Léxico é leitura, é um distúrbio da leitura. Então ela tem muita dificuldade em compreender os estímulos visuais ligados às palavras, e isso obviamente fez com que ela tivesse um atraso maior e um despendimento maior de energia para fazer algumas atividades que outras crianças não têm. Então ela sempre fala, Adriana, mas poxa, eu sou sempre a última, sempre é tão desgastante para mim. Mas qual que é o seu objetivo? O objetivo dela é ser arquiteta. E para ser arquiteta, ela vai precisar, sim, utilizar os recursos da língua portuguesa. Então ela vai ter um pouco só mais de esforço que as outras pessoas. Mas possível, totalmente possível. Totalmente possível. Lógico que sim, imagina. Até, isso que é maravilhoso. Era isso que a gente ia falar, né? O cérebro, ele não é algo estático, né, Adriana? Que é o que a gente chama de plasticidade. O que é isso? Então, por exemplo, nesse caso, uma pessoa que tem dislexia, tem um diagnóstico de dislexia, ela tem possibilidade de mudar isso, de alguma forma. Ela se não vai deixar mais. de ser disléxica, mas ela pode, a partir das atividades que ela for fazer, do empenho que ela tiver, descobrir formas alternativas de driblar as dificuldades para atingir os objetivos. Então, eu posso até dar um exemplo aí que tem a ver com a minha própria história. Eu tive um AVC hemorrágico na região do tálamo e núcleo da base, que é a região motora. O que é um AVC, né? Um AVC, AVC é um acidente vascular cerebral. Então, o AVC hemorrágico é quando se rompe, quando o sangue, vamos dizer, vaza, e o AVC isquêmico é quando o sangue fica contido, né? Ele não passa. Então essa é a diferença. O AVC isquêmico é o mais comum, o hemorrágico é o menos comum. E qual você teve? Eu tive o hemorrágico, que é o menos comum, mas o mais grave, né? Apenas por volta de uns 10% que tem esse tipo de AVC. E esse tipo de AVC, ele é mais, normalmente, ele leva muito mais a óbito do que deixa sequelas. Então, tive esse AVC, tive muitas sequelas. E aí cabe, né, você vê, o assunto é o mesmo, apesar de ser com características diferentes. Eu fiquei com hemiparesia. Hemiparesia, para os internautas, é metade do lado do corpo oposto ao que foi acometido no cérebro. Por exemplo, eu operei, eu não, graças a Deus, foi um neurocirurgião muito competente. Operou o meu lado esquerdo do cérebro, o que vai acometer é o meu lado direito. Então, eu tive uma paralisação deste lado do cérebro por ter sido mexido este lado. Fiquei com sequelas de fala, de memória, não sabia mais ler e escrever. Você imagina uma educadora, psicopedagoga que trabalha, eu sou especialista em distúrbios de leitura e escrita, e eu mesmo não sei. Chega um momento da minha vida que eu não sei mais ler e escrever. Que aflitivo, né? Você tinha a memória... É pouco. Pra ser delicada. Você brincando. tinha a memória de que você sabia fazer aquilo, mas você não conseguia. É isso? Você não entendia também o que as letras significavam? Isso, eu não entendia o que as letras significavam, exatamente. Só que eu sabia que eu sabia. Não é que eu não tinha perdido completamente a minha noção de indivíduo, de self, né? Falando aí com uma psicóloga. Mas eu desorganizei, então, se você tiver uma imagem assim visual do que aconteceu, era como se tivesse um quebra-cabeças, e esse quebra-cabeças se desmoronou e perdeu completamente a figura, e peças ficaram faltantes.
E é assim que se sente alguém que teve um AVC no hemisfério esquerdo. Você tinha a impressão que você ia ficar assim, que você não ia se recuperar. Sim, que dá uma impressão, né? Sim, você imagina, você pensa, uma vida, né, normal, comum, eu era dona de uma clínica, psicopedagoga, super ativa intelectualmente, também fisicamente, eu sempre gostei muito de fazer esporte, dançava flamenco, velejava, enfim, é uma vida super agitada. De repente, né? Com quantos anos? Eu tinha 32 anos. Nossa. Né? Então, e qual é a explicação, né? O porquê? Se é que há um porquê no AVC hemorrágico, né? Olha, então, o interessante é que sempre há porquês, né? Às vezes a gente pode não sabermos, mas eles existem. No meu caso, eu tive esse AVC porque eu nasci com hemangioma. Hemangioma é como se fosse um nódulo de veias que muitas pessoas têm no rosto. Não sei se você já viu, sabe uma manchinha ou uma manchona no rosto ou em algum outro lugar do corpo. Vermelho em geral, né? Isso, são de vasos. Vermelho, isso, exatamente. E, só que eu nasci com isso no meio do cérebro, nessa região talâmica, né? E esse hemangioma podia ter ficado lá pro resto da vida, sem ninguém nem ver, nem notar. Só que no meu caso, ele se rompeu. Por quê? No meu entendimento, se rompeu por conta da vida estressante que eu tinha, de tanta exigência, de toda uma postura, de uma personalidade muito exigente, porque as coisas na vida não é um fato nem um outro, é uma somatória, né? Eu sou quem eu sou porque eu sou uma soma de fatores. Você é uma soma de fatores. Então, no meu caso, eu tive o fator genético, hereditário, de ter nascido com esse hemangioma, com esse nódulo de veias, mas ele se rompeu pelo tipo de vida que eu levei. Porque outras pessoas não sabem, né, que tem. Nem sabem. Exatamente. Então tá aí a importância da consciência, né, da gente, da consciência do que é saúde, da consciência de quem eu sou, de qual é o meu legado, né, familiar, para a gente poder lidar um pouco melhor com as questões que podem surgir. Não estou dizendo que com isso a gente não, com a prevenção não vai existir mais AVC. Não, vai existir, mas a gente pode diminuir o número de AVCs, porque AVC hoje no Brasil é a causa-morte mais importante, mais significativa, é em primeiro lugar o que mais mata no Brasil, AVC. Né? E, então eu acho que é uma questão bastante, para a gente ter muito alerta. E o que é ainda mais agravante, ou mais assustador, é que cada vez mais jovens têm tido AVC. Porque, né, se a gente pensar um tempo atrás, uns 15 anos atrás, ou 20, falava AVC, você lembrava o quê? Do seu avô, ou do avô da sua colega. Então, era como se fosse um problema, uma doença de pessoas mais velhas. Que em geral levava a óbito, né? Isso, então, meu avô morreu de AVC, meu tio... Ou levava a uma incompetência, né, de habilidades muito grande. Então, hoje, muita coisa mudou e continua mudando. Mudou no sentido negativo, que hoje mais pessoas, né, têm sido acometidas por essa doença, porque hoje é maior o número de jovens que têm AVC, mas, por outro lado, a gente tem tido mais recursos de estimular, de entender e de melhorar a qualidade de vida de quem viveu um AVC. Né? Bom, vamos lá, né? Assim, os internautas querem saber, tanto quanto eu, como é que você, depois de ter um AVC, né, você falou que você passou por uma cirurgia, mas depois da cirurgia você continuava sem conseguir ler, sem conseguir escrever, sem conseguir falar, né? E aí, como é que foi esse processo, né? Como é que teu cérebro, né, ele foi se regenerando, se reconfigurando para você estar aqui com a gente hoje, né? Falando, escrevendo um livro, enfim. Ótimo. Trabalhando, atendendo, né? É verdade. Então, eu até vou juntar com aquela pergunta que você fez no início. Você perguntou assim, o que é plasticidade cerebral, né? E aí, para eu também já emendar e depois falar um pouco sobre plasticidade emocional, a partir deste meu caso. Então, plasticidade cerebral é uma característica que todos os cérebros têm. É uma característica do cérebro de se vamos dizer, regenerar e se reorganizar. Então, a plasticidade cerebral acontece em 3 situações. Uma quando a gente, simplesmente porque a gente se desenvolve,
né? A gente cresce, se desenvolve, então o cérebro está sempre se reorganizando, se modificando. Depois, quando a gente tem uma lesão, então se a gente tem uma lesão, seja de qualquer ordem, o seu cérebro vai sair a campo para poder se refazer, se recompor, né? E também um outro aspecto é do próprio, quando você tem uma capacidade de aprendizado. Se você está aprendendo alguma coisa, o teu cérebro também vai se reconfigurar por conta disso. Então, são três tipos são três características da plasticidade cerebral. Então, ligado ao desenvolvimento, ligado à aprendizagem, ligado a um distúrbio ou algum processo, vamos dizer, de mudança no funcionamento normal. Então, com esse fato inerente, quer dizer, que eu tenho, que você tem, até um exemplo que eu costumo dar, que eu vejo que é mais elucidativo para a plasticidade cerebral, é, por exemplo, se você quebra um pedaço, você quebra o braço, se você não fizer nada, o seu braço, nada no sentido assim, não coloca uma tala, não coloca um gesso, o seu braço vai voltar, ele vai como é que é? Não é cicatrizar, né? Porque o osso não cicatriza, você vê que eu não sou nada, preciso de mais conhecimentos da área, justamente. Imagina, regenerar, né? De alguma forma. Regenerar, ou calcificar. Se recolar. Né? Mas isso é o que a gente chama de plasticidade cerebral, quer dizer, o seu cérebro vai tentar buscar a regeneração, vai tentar buscar a sua reconfiguração. E o que eu chamo de plasticidade emocional tem a ver com essa plasticidade cerebral, lógico, mas vai um pouco além, que é o que eu vivi na minha própria pele. Eu entendi que o meu cérebro estava se recompondo com o tempo e com tudo que eu estava fazendo em termos de estimulação. Mas se eu não fosse buscar algumas habilidades, como por exemplo a habilidade da persistência, da resiliência, da competência da criatividade, muito pouco eu iria ter conquistado para voltar a ser como eu sou. Então, vou dar um exemplo prático disso. Eu, com muita dificuldade para andar, toda atrapalhada na memória, eu falei, eu preciso rir de mim mesmo para poder fazer um novo caminho dentro do meu cérebro. Então, eu vou fazer um curso de clown, de palhaço. Então, esse tipo de atitude que a gente vai buscar, que tem a ver com a criatividade, que tem a ver com a resiliência, de você, bom, deixa eu assumir aqui, a coisa mudou na minha vida, eu estou com essa série de questões, de dificuldades, mas assim, pode existir um outro jeito, um jeito mais significativo, um jeito divertido de eu poder lidar com isso, para ficar menos pesado, ter mais espaço no meu cérebro para ele dar conta de coisas que ele precisa fazer. Porque o que muitas pessoas fazem? É ficar naquela condição do problema, né? Então, a plasticidade emocional, ela é extremamente importante para você realizar uma superação, não só uma superação de um problema neurológico, né? Tanto que eu trabalho no meu consultório com plasticidade emocional com jovens que têm outras dificuldades que não uma cerebral, que não é ou nenhuma, né, Adriana? Eu acho que ou nenhuma dificuldade. Eu acho que nossa grande dificuldade egóica é o fato da gente achar que tudo tá ruim o tempo todo. E isso é é o contrário de plasticidade emocional. A gente está enrijecido o tempo todo dentro de um ego que acha que porque tá chovendo tá ruim, porque a gente tem que trabalhar tá ruim, porque não acontece determinadas coisas como a gente acha que deveria acontecer na nossa vida, é porque a vida tá ruim. A gente tem um hábito social de reclamar de tudo, ao contrário disso. Então, quer dizer, se poder rir, né, ser mais resiliente, poder rir de si mesma, faz com que a gente tenha uma plasticidade emocional melhor, a gente tem que começar a construir isso, porque a gente está indo no caminho oposto. É verdade. Da reclamação, de tudo isso. É verdade. E assim, se o nosso cérebro fisicamente faz isso, o nosso cérebro emocional também tem que buscar isso. Só que a diferença é que a plasticidade emocional precisa contar com a consciência. Precisa contar com a sua vontade, com a sua energia, vamos dizer, com a sua energia consciente, né? Com a sua energia. Eu quero, eu desejo e eu vou buscar. Eu acho que essa é a diferença. Então a gente vê
por exemplo, um grande exemplo que até está no meu livro, que é o Lars Grael. O Lars Grael fala assim, você é um grande exemplo de plasticidade emocional. Porque o que ele teve que se refazer, se organizar internamente, em termos de competência emocional mesmo, é um espetáculo. Quer dizer, ele é o que ele é e ele é, tenho certeza, se a gente perguntar para ele se ele se sente melhor hoje do que antes, com as duas pernas, tenho certeza que ele vai falar que ele se sente melhor hoje. Por quê? Porque ele fez um trabalho fantástico interno de reorganização, de plasticidade, mas de plasticidade o quê? De sua própria emoção. Então acho que essa sacada para mim foi muito importante, muito grandiosa, e é isso que eu quero compartilhar no meu livro. Então, por que escrever um livro? Para poder compartilhar esta vivência que eu tive com pessoas que estão buscando a mesma coisa e que às vezes não sabem de que forma, né? Então, acho que esse que é o... E de que forma, né? De que forma, além disso que a gente falou, quer dizer, tendo atitudes, né, em prol de uma vida emocional melhor, o que você acha, né, que faz com que a gente possa aumentar ou melhorar, ou não sofrer tanto, ou não chegar a sofrer um AVC, mesmo que a gente tenha uma condição genética para isso, hereditária? Quais são, né? Quais são os componentes que tornam uma vida melhor? Assim, eu acho que é muito pessoal isso, né? Eu me sinto com crédito de falar, né? Dar essa resposta para as outras pessoas. Mas, no meu entendimento, são vários aspectos. Que é você poder aprender a rir, aprender a ver alegria nas coisas que você sempre pode ver. Você pode ver, eu posso olhar para você e falar, nossa, tem um pontinho, nossa, ela tem uma marquinha aqui no olho. Eu posso falar, nossa, que moça mais linda, né? Que pele bonita. Isso tudo depende do meu olhar, né? E treinar esse olhar é muito importante, né? Treinar esse olhar otimizado, né? Treinar esse olhar que procura ver as coisas melhores, que procura ver sentido, né, construção positiva nas coisas, contar sempre com pessoas que gostam de você, que você gosta, porque eu acho que todo grande sucesso, ele nunca vem sozinho, ele vem porque ele tem o respaldo, a assistência e a parceria de outros indivíduos. Então acho que são vários os aspectos, né, que podem responder essa sua pergunta, dentre eles estes que eu coloquei, né, que é a perseverança, a criatividade, o otimismo, o rir de si mesmo, a resiliência. Então tudo, ajudar o outro, né? Ajudar o outro. Eu acho que dar amor é uma coisa fundamental. Fundamental. Um dos processos na minha reabilitação, que foi muito importante, foi quando eu comecei a fazer um trabalho voluntário. Eu não sabia ler ainda, de novo, né? Porque eu não tinha reaprendido a ler. Você teve que reaprender? Só uma pergunta, depois a gente entra nisso, mas você teve que reaprender ou foi voltando? Vamos dizer, não, foi voltando, porque o cérebro é como assim, você tem um terremoto no seu cérebro, mas depois ele mesmo vai procurando outros caminhos de resgatar as informações e os processos que já tinham existência anteriormente. Óbvio que alguns ficam mais impossibilitados, né? Então, vou dizer que a gente consegue tudo. O que eu posso dizer é que a gente sempre consegue melhorar. Sempre. Enquanto a gente tem vida, a gente consegue melhorar e mudar. Isso eu acho maravilhoso também. E que tipo de trabalho voluntário você foi fazer? Eu fui fazer um trabalho voluntário numa espécie de não era uma creche, era uma escola. Eu falo uma escola entre aspas, porque eles não se chamavam de escola, mas que ficavam com as crianças no período contrário ao período letivo. Então eles tinham diversos cursos, diversos apoios, porque assim, um dos maiores problemas que a gente tem hoje na educação no Brasil é a alfabetização, né? Então lá tinham jovens de 13, 14 anos que não sabiam escrever e ler ainda e estavam já frequentando o 5º ano ou o 6º ano. Então eles tinham esse apoio nesse local. E eu fui tentar mudar a estética, trazer um pouco de colorido para eles. Então era um lugar assim muito triste, muito feio, muito sem planta, sem cor. E eu fiz um projetinho com eles de fizemos uma horta,
pintamos no chão diversos jogos, porque eles não tinham nenhum tipo de jogo na escola, então a gente fez amarelinha, caracol, aquelas coisas, e a gente então foi trazendo um pouco mais de vida para o lugar e de criatividade, mostrando para eles que eles podem sim se divertir, que eles mesmos podem buscar as formas de diversão e de curtição. Então, esse tipo de trabalho me ajudou muito, porque me ajudou, quando a gente se sente capaz, quando a gente se sente funcional, isso é muito reabilitador. Muito reabilitador. Da mesma forma que quando eu fui frequentar as missas do Padre Marcelo, né, independente da religião, ser judia, muçulmana, católica, às vezes o importante, né, da religião, que vem de religar, né, de você se ligar de novo, quando você vive uma tragédia, assim, ou vive um problema muito sério como o que eu vivi, você perde Deus, né? Independente do que você tem etapas, né? Etapas que você fica com raiva. Exatamente. Você se desconecta de Deus. Se desconecta. Então você fazer essa reconexão, que no meu caso foi através das idas às missas do Padre Marcelo, foi muito importante. Você olhar aquele mar de gente, ver que tem gente mais pobre, mais rica, mais velho, mais moço, com muito mais problema e com muito menos problema. Então você se relativiza, né? E você começa a ver outras possibilidades, você começa a ver outras histórias e para de olhar tanto para dentro de você, que às vezes te aprisiona em vez de te libertar, né? Então, para mim, a frequência nessas missas, nesse trabalho também, foi muito importante, porque fez com que eu redimensionasse a minha questão, fez com que eu olhasse de outras formas para a própria vida e de que tudo bem, não dá para eu fazer, por exemplo, eu não conseguia andar direito naquela época, não dá para eu andar, mas dá para eu fazer outras coisas, né? Porque a gente sempre busca sempre padrão, né? A gente busca sempre, eu quero o que eu tinha, mas tudo bem, eu não tenho por hora o que eu tinha, mas eu posso ter outras coisas. E vamos tentar ver a magia nessas outras coisas. Né? Que era a mesma coisa que, por exemplo, nessa época, uma cena engraçada, que era eu indo numa quitanda, onde eu ficava assim, extasiada de ver aquelas frutas que eu não lembrava o nome direito. Eu falava, mas olha, minha mãe falou assim, meu Deus, o que vai ser de mim, da minha filha? Eu falava, mas mãe, olha a cor disso daqui, era uma maçã. Olha a diferença da cor da maçã com a nêspera, vamos dizer. Então, você começa a olhar a vida diferente, né? E se você tira o preconceito, que no caso até minha mãe depois falou assim, olha minha filha, no começo foi muito difícil de eu poder ver você extasiada com aquilo, mas depois eu embalei junto e cresci muito com isso, né? Você experimentar outras formas de ver. Na verdade, experimentar uma forma de ver que tá aí, é possível para todo mundo, né, Brena? Uma coisa que eu falo bastante aqui no WebDivan é que essas tragédias, esses acidentes trazem a gente para o que é de mais real, que é o presente. Quando a gente não tem, ainda mais no teu caso, né? Não tem o passado como era antes, não sabe muito bem como vai ser o futuro, isso te obriga a viver mais presente no presente. E é isso que faz a gente ver cor, é isso que faz a gente sentir cheiro, é isso que faz a gente ficar feliz por estar aqui simplesmente conversando, né? Isso é só a gente estar presente. Mas essa grande doença, né? Esse grande transtorno do ego, que é o que a gente estava falando, que tirou a gente disso aqui, da única coisa que é real, do presente, não deixa mais a gente ver essas coisas. É verdade. E talvez esses acidentes, né? Desde os pequenos acidentes, desde uma batida, mas é um pensamento mais analítico mesmo, né? Desde uma pequena batida até um acidente cerebral, né? Vascular cerebral, fazem com que a gente tenha que, né? Tenha que ficar aqui. Nesse sentido, eu acho que nada é por acaso. Quanto mais a gente se distancia disso, mais o mundo, né, o self, vai trazendo a gente para esse presente. É verdade. De alguma forma. E é muito legal o que você falou, porque você está falando assim, né? Veja se eu estou traduzindo também. Você está falando assim, não é que, nossa, que legal que eu tive um AVC, que legal que eu tenho um problema. Não. Já que eu tive esse problema, eu posso fazer disso, né? Ser algo positivo para mim, né? E como? Vivendo o que eu tenho hoje. Porque se a gente pensar, é isso aí mesmo. O que a gente tem de verdade é hoje.
E o que a gente pode mudar é o hoje, né? A gente pode fazer planos para amanhã, mas assim, o que a gente de fato pode mudar é hoje. E então, a despeito de a gente achar que fazer uma apologia né, dos problemas e tal, não é fazer uma apologia dos problemas. Eu digo isso porque, assim, às vezes tem pessoas que eu ouço falando dessa forma. Não, é entender que problemas existem, mas que existe forma de você superar, contornar, ver saída, né? E aquele que eu adoro, aquela frase, que é uma frase simples, assim, fazendo limão uma limonada bem suíça e bem gostosa. Eu gosto de limonada suíça, não é? Que é isso? Que você vai, não é? E isso tem a ver com escolha, tem a ver com o tipo de vida que você escolhe, né? Porque toda mudança, toda reabilitação ou toda habilitação precisa ter uma escolha. E a escolha é sua, né? Sua, minha. Então, isso é muito importante da gente saber, da gente ter ciência. Saber que essa escolha a gente pode fazer antes de ter qualquer coisa, né? Exato. É uma escolha de viver de uma forma diferente, de viver com menos angústia do que a gente não pode mudar, né? Com mais resiliência, aceitação do que é o hoje, porque a gente fica contaminado por uma insatisfação, muitas vezes, né? É verdade. Por isso que é tão importante, eu vejo que tem algumas iniciativas, que eu faço parte de uma delas, iniciativas de projetos ligados ao aprendizado emocional, né, que a gente chama de desenvolvimento de competências emocionais nas crianças. Porque quanto mais cedo você aprende isso, olha para isso, dá importância para esses aspectos, melhor vai ser sua vida, com certeza. Porque a gente aprendeu a ser como a gente é. Então a gente poderia ter aprendido de uma outra forma, né? Como eu vejo que tem famílias em que, falando de uma forma mais simples, né, que olham o copo que está cheio pela metade como cheio, né, meio cheio e não meio vazio. Esse tipo de família cria, né, e traz uma educação, e são pessoas geralmente mais calmas. É interessante quando eu vejo pessoas muito mais agitadas, ou mesmo uma criança com TDAH, eu tento observar isso nos pais, né, que tipo de modelo esses pais, estou muito mais concentrada hoje em dia nos pais. Que tipo de modelo exato, esses pais estão trazendo para essa criança. E além de outras características, né, que depois a gente conversa aqui, eu vejo que existe sempre um do casal que puxa muito essa realidade para baixo, que é, olha, o copo que está cheio pela metade na minha visão, na visão ou do pai ou da mãe, tá vazio. Nossa, tá esvaziando, tá quase acabando para algum deles, né? E cria crianças com essa lógica, com esse olhar de mundo. É muito simples olhar o mundo ou de uma forma ou de outra, né? Só que depois que a gente aprende a olhar de uma das formas, é muito difícil olhar da outra. É um processo, né? A gente tem que se trabalhar. Desconstruir para reconstruir, dá mais trabalho. Então, desde criança, você já começar com esse olhar, com esse treino, né? Você vai facilitar bastante a vida muito, de um adulto, né? Muito. Imagina que delícia, a gente, na minha época, se eu já tivesse mais essas faculdades desenvolvidas, poxa, ia economizar bastante. Eu vejo também que os adultos, né, nós adultos falamos bastante isso. Nossa, mas se eu soubesse disso antes. É verdade. Acho que isso faz parte, né? Acho que esse é o processo do aprendizado, né? Para eu aprender, porque eu não sabia antes. Né? E a vida, o que é? A vida é uma sucessão de aprendizados. A gente aprende, segundo a Suzana de Plano-Rosell, aquela grande neurocientista brasileira, a gente aprende desde que a gente é do tamanho de uma cabeça de um alfinete. Então, isso é aprendizado. Então, o aprendizado é saber o que eu não sabia antes. Isso que é o bom. Adriana, se você pudesse dizer, né, para mim e para os internautas, o que a gente pode fazer além, lógico, dessas questões que a gente trouxe, da plasticidade emocional, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa plasticidade cerebral? Olha, plasticidade cerebral, como eu falei, é uma função do próprio corpo, né? Eu vou falar de uma maneira assim simples. Eu acho que é cuidar mais desse corpo, né? Desse corpo. Então, cuidar da alimentação, cuidar do sono, cuidar dos pensamentos positivos. Então, que são coisas que eu tenho certeza que todos os internautas e que eu e você, que a gente sabe. A gente sabe o que é que faz bem, né? A gente sabe o que traz saúde pra gente. Então, eu acho que pensar em plasticidade emocional, acho que é pensar no seu corpo, na sua mente, na sua
no seu bem-estar, né? Porque como é uma faculdade que é inerente, você não escolhe fazer ou não, ou o teu corpo tem que fazer, você tem que escolher algo para o seu corpo fazer ou não com relação a isso. Então, se você der condições para o seu corpo ser saudável, ele vai ter uma condição de plasticidade melhor. Né? E óbvio assim que as escolhas da sua vida, o tipo de treino que você faz, o tipo de conhecimento que você vai buscar, isso sempre ajuda. De fato, né? Então, por exemplo, né, quando dizem, né? Nós dizemos, tem que ler, tem que aprender outras línguas, tem que trabalhar com a memória, fazer esporte. Isso, assim, isso no Abdivan sempre fala, não tem nem comentários. Cuidar, alimentação, né? Como assim? Nós, né, temos o poder de dar uma boa alimentação para o nosso corpo e temos o poder de dar uma má alimentação. Como que a gente pode escolher entre o que é ruim para pôr para dentro da gente, como se fosse entrar e fosse sumir aqui dentro, não fosse mais existir o que a gente comeu, né? Por isso que eu falo, consciência é um ingrediente fundamental nisso. Presta atenção na hora que você está mastigando, engolindo. Pensa que você está fazendo digestão daquilo, né? Comendo um negócio de manteiga, essa gordura que está indo para dentro de você. E assim, independente de caloria ou se engorda, não, o mal que isso faz pro teu corpo. E não é só pro corpo. Né? Faz mal pra mente, faz muito mal pra mente. Exercício físico sem comentários, né? É o mínimo que a gente tem que fazer, é se alimentar bem e fazer exercício físico, é o mínimo. Sono. Então, sono. O sono, né? Pensamento positivo. E por aí vai, né? Eu acho que se a gente... São coisas que nós sabemos, na verdade. Exatamente, né? isso que eu quis dizer. São coisas que nós sabemos. A gente às vezes quer inventar mágicas, reinventar a roda. Não, a roda, a gente já sabe que, né, existe a roda. E é simples. Né? A gente só precisa ter mais, assim, acho que o exercício da consciência mesmo. Né? E de não terceirizar. Porque a gente fala, não, mas é culpa do meu trabalho, mas também meu chefe faz eu trabalhar até tarde. Não, calma aí. Então, mas você que está fazendo a escolha de estar nesse trabalho, o seu chefe está até tarde, né? Então, eu acho que esse exercício da consciência e de você assumir para si, ser o protagonista da sua vida, eu acho que isso faz diferença. Faz toda a diferença. Porque quando você terceiriza ou quando você se desculpa, aí você perde a sua essência, né? É o que a gente mais vê em consultório, né? Assim, eu acho que se a pessoa já está indo buscar ajuda é porque ela está querendo tomar uma consciência diferente, tá? Então eu não estou criticando ninguém que vá a um consultório, muito pelo contrário, eu acho que a pessoa já está buscando esse conhecimento. Mas, assim, é o tempo todo, né, terceirizando culpas. Então, porque eu não posso sair desse trabalho, mas esse trabalho me faz muito mal, porque eu não consigo me alimentar direito porque eu não tenho tempo, porque eu não consigo fazer exercício porque eu não tenho tempo, porque eu pego muito trânsito, porque São Paulo tem muito trânsito. Sim, de fato, tudo isso é uma realidade, mas como é que a gente pode fazer para mudar? E quando é interessante ver isso em consultório, né, Adriana? Quando a gente vê que a pessoa vai tomando consciência, ela vai mudando a vida dela. Aquelas coisas que ela fala, não, isso aqui não dá para mudar. Lógico que dá, sempre dá pra gente mudar. Sempre dá. Aí você só tem que priorizar, porque nem sempre dá pra você mudar tudo que você quer. Tem que ver de uma vez, né? Exatamente, o que é possível no momento e o que é prioridade no momento, né? E mãos à obra, porque não tem almoço grátis, né? Não tem aquele ditado americano que pede não freelance, né? Então, não tem. Tudo que a gente quer, a gente tem que se esforçar, não tem milagre. Né? É isso aí, nesse sentido. Adriano, o Adriano perguntou onde compra o seu livro. Olha, o livro vai estar disponível em todas as livrarias, Saraiva, Siciliano, da Vila. Aliás, no dia de hoje, já está na livraria da Vila, na Saraiva Mega Store, e em algumas outras espalhadas, mas a editora garantiu que até o final da semana, porque tem muita gente que já, assim, né, gostoso isso, perguntando e exigindo, poxa, onde que o livro não chegou ainda, porque o lançamento foi na quinta-feira passada, né? Mas tem todo aquele processo, mas assim, em uma semana vai estar em todos os locais. Agora, já está disponível na web, então, que é até um jeito fácil também, né, que a gente não está acostumado. Eu, por exemplo,
Não, mas o Adriano tá super acostumado. Ah, então pronto. Porque o Adriano, ele é meu amigo do Twitter, ele é meu amigo aqui do programa, Adriano, ele é um internauta incrível. Então, Adriano, assim, é só super clicar lá habituado. que chega na sua casa em 2 dias. Depois você me conta, Adriano, você comprou, se você leu, a gente conversa. A gente pode até twittar, né, sobre o livro da Adriana hoje, A Cura do Cérebro, vou mostrar pra vocês de novo. Adriana, muito legal, foi um prazer tê-la aqui no programa. Tua história é linda e que bom que você fez disso uma grande história positiva, né? Realmente você tem uma plasticidade emocional incrível. Parabéns. Muito obrigada. Espero que você volte muitas vezes aqui ao Abdivan, vamos falar de neuropsicologia, falar de TDAH, que é uma coisa que, né, bacana da gente falar, pontuar. Obrigada. Muito obrigada a vocês. É isso aí, gente. A Abdivan vai ficar por aqui. Vamos dar vinheta nova de novo pra vocês. Eu volto sexta-feira que vem, ao vivo, às 21 horas. Beijos.